Vamos aproveitar o cenário do mar e montanha para falar um pouco sobre o background aqui do Blender. Normalmente, quando a gente renderiza, dá para perceber que o fundo é esse cinza. Então, se você olhar aqui no Workspace Shading, eu tenho as opções de textura para o objeto, mas também em relação ao World. E aqui está o nosso background, né? Então, se eu aumentar a intensidade, eu atinjo aí a luminosidade dos objetos. E até mesmo se eu mudar a cor, vamos colocar aqui uma cor vermelha, por exemplo, e aumentar a intensidade, ó, ela sempre vai estar atingindo os meus objetos. Vou dar um Ctrl Z aqui para voltar na configuração inicial. Então, existe uma maneira da gente inserir imagens no background ou trocar a cor de fundo e também determinar que essa cor de fundo não atue nos objetos. Uma maneira bastante simples e rápida eu vou fazer uma cópia desta opção de background, portanto, Ctrl C, Ctrl V. Eu tenho aqui um segundo background. E para misturar estas duas informações de background, eu vou adicionar um Add Shader Mix Shader. Ao fazer isso, eu vou ter duas entradas aqui de cor de background. E uma delas, por exemplo, vou colocar aqui a cor azul de fundo, como se fosse o céu, né? Mas se eu colocar aqui vermelho, vocês vão ver que ainda eu tenho essa influência da cor no cenário. Então, para eu tirar essa influência, uma coisa que eu posso fazer é dar um input com uma opção chamada Light Path. E essa opção Light Path eu vou anexar Is Camera Ray nesta opção inicial do Mix Shader aqui, ó. Então, tá vendo? Qualquer cor que eu coloque aqui atrás, ela vai ficar só aqui atrás. Se eu tirar aqui a câmera, ó, o background ficou com aquela cor da segunda opção do shader e ela não está atuando em relação aos objetos. Então, eu posso, por exemplo, colocar aqui a minha cor de céu, né? E assim eu poderia fazer um render bastante simples e rápido. Lembrando que a gente está renderizando aqui no modo Eevee, né? Mas se isso fosse no Cycles, o efeito seria o mesmo. Voltando aqui para o modo Eevee. Então, esta seria uma opção. Tá? Vamos salvar aqui essa alternativa. E agora eu vou fazer uma outra inserção aqui, que é o seguinte. Ao invés de ter o céu completamente azul, né, uma cor única, eu poderia aqui inserir uma fotografia ou uma imagem de céu, né? Então, eu posso Add Texture, por exemplo, um Environment Texture. E nesse Environment Texture, eu vou buscar uma imagem aqui de céu azul. Vou anexar isto aqui no Color. Então, eu estaria substituindo a cor pela fotografia do céu, né? E existe a possibilidade também da gente usar um mapeamento aqui para esse céu, né? Para tentar girar a imagem. E eu vou adicionar aqui deixa eu ver aqui onde é que ele foi parar. O mapping. Além do mapping, eu também tenho que adicionar um input aqui de Texture Coordinate. Então, esse Generate ligo com o Vector
E aí eu teria lá a opção de, por exemplo, girar a minha fotografia. Aqui está a emenda da foto, tá vendo? Aqui é a emenda da foto, né? Então eu posso escolher aqui um ângulo da fotografia que eu melhor fique adequado aqui ao cenário. E eventualmente, né, a localização, né? Posso até deslocar um pouco para lá, um pouco para cá. No caso da escala, às vezes ele não afeta muito não, né? Tá vendo? Não tem muito efeito da escala aqui, mesmo se colocar uma escala maior ou menor, aqui essa escala não vai ter efeito. Essa seria uma alternativa também de buscar uma imagem. Uma imagem que a gente pode colocar aqui é a chamada HDRI, que é uma imagem que meio que abraça, né, o cenário. E às vezes ela pode ficar boa ou não, né, dependendo da imagem que você pegue, tá? E, por exemplo, esta outra aqui, onde eu vou ter, deixa eu botar o zero aqui, onde eu vou ter, por exemplo, uma fotografia de fundo, né? E aí eu poderia até deslocar essa foto, ó, e usar só um pedaço, né, da imagem. Lembrando que o nosso cenário aqui eu tenho um plano, né? Ó, não importa o que eu faça aqui na configuração do plano, a fotografia vai estar lá. Então eu posso escolher aqui um ângulo, né? E determinar que esse ângulo fique adequado à minha renderização, ok? Muito bem, essa seria uma outra alternativa. Ao invés de eu usar a fotografia, existe uma outra alternativa aqui que seria o seguinte, né? Eu vou desligar aqui um pouquinho, vou deixar essas caixinhas aqui um pouquinho para o lado, e eu vou inserir uma textura diferente, né? Em vários exercícios aí da internet, vocês verificam que essa textura chamada Musgrave Texture, ela é usada na configuração do céu. Olha lá, ela é esse manchado, né, de preto e branco, onde eu posso determinar aqui a escala, colocar mais manchas, menos manchas, trabalhar aqui em algumas opções. E para que eu possa alterar a cor, eu posso inserir aqui um Converter Color Ramp, né? E esse Color Ramp eu escolho aqui, por exemplo, em vez da cor preta aqui de fundo, eu posso escolher uma cor azul, por exemplo. E na cor branca, né, aí seriam as minhas nuvenzinhas, tá vendo? Então eu poderia deixar aqui as opções de cores, aumentar ou diminuir a escala, né? E tem até algumas alternativas de você colocar uma transparência aqui para as nuvenzinhas ficarem um pouquinho transparentes, né? Posso acrescentar uma outra cor aqui também, por exemplo, né? Se eu clicar aqui e determinar, por exemplo, um amarelo, olha lá. Então eu tenho 3 manchas de cores ali que podem fazer um céu bem diferente, né? Bem doidão, tá? Bom, além desse Musgrave aqui, eu poderia também inserir o próprio Noise Texture. Noise Texture. Então eu vou inserir o noise aonde? Lá no céu, né? Então eu posso determinar aqui a quantidade de manchas, né? O ruggedness aqui para definição dessas manchas ou não. E a mesma coisa, né? Eu posso inserir add converter aqui um color ramp para determinar, né, o azul claro e o branco como sendo as nuvens, né? Ó, definir um pouco mais aqui a cor, ó, e fazer funcionar aqui como se fossem algumas nuvens, né? Então essa também é uma outra maneira que eu posso determinar o céu para o meu cenário. Lembrando que esta opção do Light Path no Mix Shader é o que tira, né, a influência do céu na fotografia, tá? Nos objetos, né?
Então, essas são algumas alternativas para a gente trabalhar o material do background. Existe ainda uma outra alternativa de trabalhar o material do background, que ela é bastante específica para trabalhar nos cycles, né? Então, também pode ser inserida aqui nessa janelinha de background para ela não influenciar o cenário. Ou não, né? Ela pode simplesmente estar trabalhando ali com o cenário também, né? Deixa eu botar aqui a minha janelinha aqui para o lado. Então, primeiramente, eu vou adicionar uma texture chamada Sky Texture. Essa Sky Texture é bastante específica, onde eu vou ter diferentes tipos de céu atuando aí no meu cenário, né? Aqui existe essa opção que o sol não está disponível porque a minha renderização está no Eevee. Mas, por exemplo, se eu colocar aqui no Cycles, eu vou ter a opção de trabalhar com o sol aparecendo. Então, por exemplo, tá vendo? Eu posso colocar aqui bastante ar, né? E vamos ver se a gente consegue buscar aqui. Vou botar uma rotação. Depende de onde a sua câmera está apontada, né? Vou tentar virar aqui a rotação. Acho que era para a gente enxergar. Tá vendo o solzinho bem aqui, ó, né? Deixa eu ver se eu consigo girar ele um pouquinho para cá. Olha lá. Isso depende, obviamente, do posicionamento da minha câmera, né? Então, a minha câmera, o meu objeto câmera, né? Ele está aqui no canto, tá vendo? Então, eu estou olhando para lá, tá? Então, o que acontece aqui com o meu sol? Essa rotação aqui, ela vai ficar em função do posicionamento do ângulo aqui. A elevação, né? Eu posso botar mais para baixo e aí você vê que ele some lá na linha do horizonte. E aqui eu posso determinar, por exemplo, o tamanho do sol, né? Posso botar um sol grandão. Olha lá. E aí, o que acontece, né? Deixa eu tentar subir aqui um pouquinho mais. O que acontece? Se você tirar a luz do cenário, você determina, por exemplo, a intensidade do sol para fazer o efeito aqui nos objetos. Só que como a gente está com essa configuração do Light Path, obviamente isso aqui não iria funcionar, né? Então o que eu vou fazer aqui? Momentaneamente eu vou desligar estas alternativas aqui e vou ligar direto o background aqui no Surface, né? Então olha lá. Então o sol está atuando, né? A intensidade aqui, ó. Vamos botar 1. A intensidade do sol, ou se eu botar 0, por exemplo, tá? Se eu botar 10, né, ele vai fazer aqui a influência da iluminação nos meus objetos, ok? Se eu ainda ligar a minha luz, eu vou ter uma incidência aqui maior também, né? Então eu posso fazer uma combinação destas duas coisas, tá? Lembrando que esta alternativa de aparecer a mancha solar, ela só vai aparecer, né, no caso da renderização Cycles. Como o Eevee, né, ele só aparece o background, né, mas não aparece aqui a bolinha do sol. Tá? Então são essas várias alternativas aí que a gente tem. Se você quiser deixar o Sky Texture direto influenciando nos objetos, você usa ele direto. Senão, você pode botar aqui o Mix Shader aqui, né? E determinar um shader aqui, o outro para cá e o Camera Ray aqui. Então eu fico com um céu ali no fundo e consigo ter até uma renderização no modo Eevee, não incidindo aqui direto nos objetos. Então são essas várias alternativas para a gente determinar um background no seu cenário.